Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado ao professor António Cunha pelo convite. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, Domingos Bragança, e agradecer também o convite que foi feito. E, obviamente, quero cumprimentar um cumprimento especial ao engenheiro Luís Braga da Cruz e a todos os presentes nesta sessão. A organização deste evento é muito importante. Eu achei muito interessante porque vai na linha daquilo que muitos académicos têm vindo a propor, a criação deste gabinete de crise e da transição económica. As entidades públicas têm que estar, e políticas têm que estar muito atentas, de facto, à mudança e perspectivar, primeiro prepararmos a forma como lidamos com esta crise e perspectivar o futuro, e por isso acho uma excelente iniciativa esta da Câmara Municipal. Eu vou organizar a minha intervenção em torno de 3 palavras, que é a disrupção, os desafios e a oportunidade. Uma marca desta crise é a rapidez. Como disse o Sr. Presidente da Câmara, passaram 2 meses, pouco mais de 2 meses, desde que a economia mundial se fechou completamente, e foi tudo muito rápido, com a interrupção de circulação de pessoas, com a interrupção de circulação de mercadorias, com cerca de quase metade da população mundial confinada em sua casa. Isto, do ponto de vista económico, teve um efeito brutal. Nós temos a economia praticamente parada, ou seja, as quedas que nós temos com as pessoas em casa, obviamente não há consumo, com as pessoas em casa é difícil produzir, e com a interrupção que tivemos nas grandes cadeias de produção global, obviamente a circulação de mercadorias foi interrompida e toda a lógica económica em que a economia está montada e que é o resultado de décadas de acumulação de relações económicas que se foram estabelecendo a nível global, foi interrompida. Estas imagens são 2 das muitas imagens que hoje ilustram essa paragem da economia, seja do ponto de vista da mobilidade das pessoas, do fecho das fronteiras, com os aviões todos estacionados nos aeroportos, e por outro lado temos quedas brutais do ponto de vista da utilização de alguns serviços, que foi um pouco diferenciada nesta imagem que temos aqui do Financial Times, foi diferenciada de acordo com as políticas de confinamento que foram sendo adotadas, mas são quedas brutais do ponto de vista da utilização, por exemplo, da deslocação a centros comerciais ou para fins recreativos. Uma das grandes transformações que nós já assistimos e que já começámos a assistir logo em janeiro, quando surgiram as primeiras quarentenas na China, e que era toda uma discussão que já existia anteriormente, que é a disrupção nas cadeias de valor global. Como disse o professor António Cunha, a globalização hoje está presente na vida de todas as pessoas. Qualquer um de nós que pegue num telemóvel, em qualquer objeto, tem peças que foram feitas em dezenas de países, muitas vezes em centenas de fábricas, que vêm de todo o lado, e por isso nós temos uma economia muito imbrincada a nível global. E já antes desta crise nós tínhamos movimentos que eram mais destacados pela guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, mas que também na Europa já tinham discussões. Por exemplo, ao nível do 5G, já havia discussões se devia ou não ser aceito, permitida a tecnologia da Huawei, de empresas chinesas, quer nos Estados Unidos, quer no Reino Unido, quer na generalidade dos países europeus. Também já havia uma grande discussão sobre a questão dos setores estratégicos nacionais e da proteção desses setores. Por exemplo, a vice-presidente da Comissão Europeia, a Margrethe Vestager, que é comissária, é uma das principais vozes nesse sentido da proteção de setores nacionais, de setores estratégicos. Nos Estados Unidos, muito antes desta crise, tinha sido proibida a compra de portos pelos chineses, por exemplo. Por isso há toda uma discussão que já existia sobre essa dependência que há, em grande medida, da produção na China, mas que esta crise veio tornar claríssima. O abastecimento de penicilina, por exemplo, que é basilar para o combate nas doenças no Ocidente, cerca de 40% da penicilina que os Estados Unidos consumiam vinha da China. E não é só uma dependência estratégica, do ponto de vista político, no caso de uma disrupção deste tipo, que é sanitária, o abastecimento de antibióticos fica posto em causa por essa dependência.
Esta figura que eu tenho aqui é uma figura muito interessante. O Richard Baldwin é uma das pessoas que mais tem estudado a questão das grandes cadeias de valor global e a forma como as alterações tecnológicas têm reconfigurado estas cadeias. E, obviamente, com esta crise, ele tem estado muito atento à forma como a disrupção que é causada nas cadeias de valor global pode reconfigurar essas grandes cadeias de valor global. Eu chamo só a vossa atenção para este mapa. Os europeus não estão muito habituados a olhar para este mapa. Este mapa é o mapa do Pacífico. Ou seja, o que nós temos é a Ásia e a costa oeste dos Estados Unidos. Ou seja, o Portugal aqui não está presente sequer neste mapa, que é uma dimensão que se calhar podemos discutir mais à frente. Mas é assim que o mundo hoje está organizado do ponto de vista económico, ou seja, nos últimos 20 anos, antes desta crise, nós já tínhamos tido uma transformação profundíssima do ponto de vista do peso que as diferentes regiões do globo têm. A China, entre 2000 e 2020 e 2018, aumentou o peso no PIB mundial de 8% para 20%. A Europa, por outro lado, diminuiu de 24%, 25% para 16%. E os Estados Unidos perderam marginalmente alguns pontos percentuais, mas em paridade de poder de compra são a segunda economia, não são a primeira. São a segunda economia, a China, em paridade de poder de compra, é hoje a maior economia mundial. E a Ásia, como um todo, representa 30% do PIB mundial neste momento. E por isso, nós já tínhamos uma alteração profunda. A Europa tem vindo a perder importância e, obviamente, com esta pandemia, nós vamos ter necessariamente uma reconfiguração das cadeias de produção e valor global, e isto é fundamental. Porquê? Porque, obviamente, estando a falar para uma audiência de uma região, da região mais exportadora de Portugal, 60% do comércio mundial é feito através destas grandes cadeias de valor global que são as multinacionais. Ou seja, não são exportações diretas de um país para um mercado, são exportações, são produções de uma fábrica para uma multinacional que depois transaciona isso a nível global. E por isso, aquilo que acontecer na rede de fornecimento das multinacionais vai ser determinante para a economia que nós vamos ter a seguir. Os desafios que nós temos pela frente são enormes com esta paragem e com estas alterações geopolíticas e geoeconómicas. A economia, como ela existe hoje, é o resultado de décadas, em alguns casos de séculos, de ligações que foram sendo estabelecidas entre as empresas. Uma imagem que é muito utilizada já há muito tempo para descrever aquilo que é o funcionamento das economias de mercado, em que nós temos milhões de consumidores, milhões de empresas, em que, sem ninguém lhes dizer o que é que elas têm que fazer, elas tomam decisões que depois encaixam umas nas outras e levam a que os produtos apareçam nos nossos supermercados sem nós termos telefonado. Hoje estamos a telefonar a fazer encomendas para nos trazerem a casa, em alguns casos. Mas as economias de mercado têm esta dimensão absolutamente extraordinária e tornaram-se dominadoras no mundo, incluindo na China comunista, porque de facto é uma forma de produção descentralizada em que as peças encaixam todas. Ou seja, se nós pegarmos num automóvel, ele tem mais de 2.000 peças que vêm de centenas de fábricas de dezenas de países. E nos telemóveis é a mesma coisa, em qualquer produto com alguma complexidade nós temos isto. E isto é o resultado do funcionamento da economia de mercado que surge por um processo muito sofisticado, ou seja, nada disto é simples, isto é de uma sofisticação absolutamente extraordinária, é de uma complexidade logística e de organização absolutamente extraordinária, e por isso é que nem todos os países conseguem meter peças roldanas neste mecanismo que é a economia mundial, e o problema que nós temos e que nunca vivemos é que esta máquina, este relógio, com estas engrenagens todas, que ninguém montou, não houve um relojoeiro que fez isto. Isto foram peças que se foram somando ao longo da história com a experiência, com a resposta a oportunidades de negócio, com investimentos estratégicos, com investimento na criação de capital humano, com investimento em investigação, e que deu origem a uma peça que é muito complexa, que nós nos esquecemos porque ela é uma malha que está em todo o globo neste momento. E qual é que é o problema que nós temos? É que para a máquina funcionar bem, como qualquer relógio, todas estas peças têm que estar bem encaixadas e têm que fluir, têm que estar oleadas. E o que nós temos neste momento é que muitas peças destas estão paradas neste momento e estão a parar a engrenagem toda.
E o problema disto tudo é que não há um relojoeiro que possa mudar a peça facilmente, porque as ligações que estas peças têm são de uma complexidade única. Apesar da evolução extraordinária que houve do ponto de vista da informação e do tratamento de dados, não é possível ter uma economia centralizada em que alguém, a partir dessa informação toda, consegue pôr estas roldanas todas estas engrenagens a funcionar. E por isso não é fácil, não vai ser fácil resolver isto, porque a máquina parou e agora é como é que se põe a máquina a funcionar. Aliás, esta complexidade foi antecipada por quase toda a gente, embora eu acho que pessoas que desligaram as economias sem perceber o que é que... Houve muita gente no início desta crise que falava num choque temporário, que eu confesso que achei sempre uma coisa estranha, como é que parar uma economia era uma coisa temporária e que nós íamos congelar a economia. Isso são duas ideias totalmente erradas. Primeiro, obviamente, já todos percebemos que não é temporário. A questão de congelar, acho que há pessoas que ainda não perceberam que isto não pode congelar. Porque ninguém sabe como é que uma vez a máquina parada se põe a máquina a funcionar. E essa é a razão pela qual, por exemplo, os suecos nunca desligaram completamente a máquina. Porque quando se ouve falar até os médicos suecos, que é interessante, eles dizem sempre, mas se nós pararmos isto tudo, como é que depois a seguir se põe isto a funcionar? Mas de qualquer maneira, a máquina parou e agora é preciso pô-la a funcionar e como é que fazemos isso? Do meu ponto de vista, não existe outra maneira de pôr isto a funcionar que não seja rapidamente pôr a engrenagem a mexer. Isto é, nós temos que começar a sair. Obviamente, os epidemiologistas, as autoridades sanitárias têm aqui uma responsabilidade enorme para determinarem a que velocidade é que se pode sair, mas nós temos que começar a sair porquê? Porque neste momento as empresas estão vivas, a maior parte delas, e que elas têm capacidade. Pronto, há muitas empresas que vão morrer, porque isto também a retoma não vai ser fácil, mas eu diria que, por exemplo, o pequeno comércio, apesar de tudo, está na sua maioria vivo. Mas não vai ficar vivo muito tempo se nós não começarmos a consumir. E por isso, esta crise, ao contrário também de todas as outras crises, o grande desafio que nós temos é precisamente recuperar o consumo. E recuperar o consumo é basicamente recuperar a confiança dos consumidores. Isto é, numa primeira fase, o papel do Estado é manter as empresas vivas e garantir rendimento às pessoas. Não é comprar é na área da saúde. Ou seja, não são os grandes investimentos do Estado. Nesta fase não é isso, se chegar a essa fase não é agora. O grande motor da economia, ou seja, aquilo que vai pôr estas engrenagens outra vez a mexer, é o consumo, é nós voltarmos a consumir. Se nós pensarmos, cada um individualmente, aquilo que foi a nossa quebra de consumo no último mês, em que a nossa compra de bens se reduziu a bens essenciais e coisas eletrónicas que precisamos para termos este tipo de trabalho ou comunicação, as pessoas deixaram de comprar tudo. As pessoas deixaram de comprar tudo e mesmo coisas como vestuário, percebo, dando só aqui um vislumbre daquilo que são as alterações que o professor António Cunha falou no modo de vida. A partir do momento em que há distanciamento social, obviamente as pessoas vestem-se para se mostrarem, não é? A partir do momento em que as pessoas não têm que se mostrar, as pessoas vão gastar muito menos dinheiro em tudo o que seja objetos de moda e vestuário, porque as pessoas vestem-se para mostrar aos outros o que é que estão a vestir. O distanciamento social, obviamente, reduz a necessidade de consumo. Então, em quarentena, não é preciso, digamos que se calhar estamos todos munidos para os próximos anos. E por isso, nós vamos ter aqui alterações de consumo muito significativas e vamos ter alterações de consumo também porque as pessoas de facto perderam rendimento, há pessoas desempregadas, há pessoas que, como não sabemos o que aí vem, vamos ter um aumento da poupança, não há dúvidas sobre isso. Apesar da quebra de rendimento que vamos ter, nós vamos ter um aumento da poupança porque as pessoas vão ter, não sabem o que é que aí vem, não é? Toda a gente vai adiar a compra de automóvel, toda a gente vai adiar a compra de casa, isso acontece em qualquer recessão e por isso vai acontecer nesta, e por isso aqui o que é fundamental é termos um roadmap e confiança para podermos ir recuperando o consumo. Numa primeira fase em coisas tão simples como ir cortar o cabelo e beber um café numa pastelaria. Mas é isso que nós precisamos começar a fazer, é sair e começar a consumir para justificarmos a existência de empresas. Obviamente isto tem que acontecer em toda a Europa e está a acontecer, precisamente porque toda a gente está a sentir esta pressão. Eu há cerca de um mês, há mais de um mês, logo quando começou a quarentena, eu disse que o objetivo que nós tínhamos era evitar o colapso da economia. Na altura recebi muitos e-mails a dizer que eu estava muito pessimista, que até nem devia falar assim porque assustava as pessoas. Pois isso foi o que veio dizer ontem o primeiro-ministro francês.
O primeiro-ministro francês veio dizer que neste momento o objetivo é evitar o colapso da economia. Mas qualquer pessoa que olha para a economia da forma que o macroeconomista, que é o que eu sou, olha, percebe que a partir do momento em que se mete toda a gente em casa, ninguém está a consumir, ninguém está a trabalhar, é preciso fazer alguma coisa, porque está a cair tudo. E por isso podemos aguentar 15 dias, um mês. Eu na altura disse 2 meses, não aguentamos mais que 2 meses. Isto é, em junho temos que estar a consumir e a trabalhar, porque Portugal não tem poupança nem tem capacidade de endividamento para aguentar muito tempo. A França também já percebemos que não tem. E por isso, este é o grande desafio e outro ponto aqui fundamental é que isto tem que ser coordenado. Porquê? Porque eu posso pôr as pessoas na Auto-Europa a funcionar, prontas para trabalhar, com todas as medidas de segurança, com máscaras e tudo isso, mas é preciso que alguém compre os automóveis. E os automóveis da Auto-Europa são comprados na Europa, não são comprados em Portugal. E por isso, isto tem que ser um movimento europeu, porque não vamos ter as pessoas nas fábricas, mas não há ninguém que compre os bens. Ou vamos ter pessoas nas fábricas e não há ninguém que noutro país esteja a produzir componentes que são necessários para as nossas fábricas trabalharem. E por isso, volto a salientar aqui esta imagem, esta engrenagem. Isto é uma engrenagem que parou e pôr isto a funcionar vai ser muito, muito, muito difícil, mas obviamente temos que conseguir fazer isso e temos que ir pondo algumas destas roldanas a mexer. Como é que nós fazemos isso? Ou seja, como é que se faz o tal desconfinamento? Como é que se faz a reabertura? Nós temos aqui várias dimensões. Obviamente a dimensão sanitária é fundamental. É fundamental, mas também já percebemos que não podemos combater a Covid fechados em casa, isso não é possível, senão morremos da cura, como se tem dito também, e por isso o que nós temos que encontrar aqui um equilíbrio é como é que nós conseguimos sair, ou seja, reativar a economia, reativar o consumo, reativar a produção, conseguindo controlar a infecção. Neste gráfico que está aqui, que é de um colega meu, que saiu num artigo que nós fizemos para o Expresso na segunda-feira, o Pedro Brinca, da Universidade Nova, nós temos aqui 3 dimensões, que é, por um lado, nas diferentes atividades há níveis de exposição ao contágio diferentes, ou seja, podemos ver aqui na horizontal, que aumenta à medida que na atividade produtiva há menos distanciamento social, há mais proximidade. Por isso aqui no limite temos as atividades de saúde, não é? Como nós temos visto nos lares, por exemplo, de idosos. Mas temos todas a segurança, depois temos aqui o próprio alojamento, a restauração, que tem desafios brutais a esse nível, do ponto de vista de evitar o contágio, e depois isso vai ser fundamental do ponto de vista da procura para garantir a confiança das pessoas. E depois temos nas áreas com menos risco de contágio, por exemplo, a indústria transformadora. Obviamente depois vai depender de cada fábrica, do distanciamento que existe entre as máquinas, todas essas coisas, mas as indústrias transformadoras, atenção, este cálculo está feito usando dados para os Estados Unidos. Em Portugal eu não conheço nenhum estudo que esteja feito para isto, espero que já esteja feito. Acho que não é possível planear isto sem estar feito, mas eu não tenho acesso a esses dados. A ordenação dos setores foi feita a partir de estudos para os Estados Unidos. De qualquer maneira, isto não será muito diferente, pois obviamente o valor exato dependerá, mas também dependerá de fábrica para fábrica, e por isso o que nós temos aqui é uma organização que faz sentido, mas que não foi desenhada especificamente para Portugal. Depois temos aqui o tamanho destas bolas e a cor, que é outra dimensão aqui que é fundamental, é o peso que eles têm no PIB. Ou seja, por um lado nós temos que ter, isto é o grande dilema dos decisores políticos, está aqui o Sr. Presidente da Câmara, que é um desafio que ele tem pela frente, que é, por um lado, ele tem que garantir que não tem um problema de saúde que se descontrola na região e no Conselho, porque se isso acontecer vai ser obrigado a fechar tudo, e depois isso vai ter um custo económico brutal, mas ao mesmo tempo ele tem que garantir que abre, por razões que nós já todos sabemos e que eu referi há pouco. E por isso isto é de uma complexidade muito grande, exige muita informação e obviamente tem também aqui uma grande responsabilidade. Isto tem que ser feito por técnicos especializados e com um mandato muito claro, do meu ponto de vista, porque como eu tenho dito, a quem me tem feito pedidos nesse sentido, eu só trabalho formalmente sobre estas coisas, isto é demasiado importante para andarmos aqui a dar palpites e ideias. São estudos técnicos, porque isto vai implicar morte de pessoas. Ou seja, há pessoas que vão morrer por nós decidirmos abrir determinados setores, temos que saber isso. E por isso obviamente é um drama para os decisores políticos, mas eles têm que ter isso presente na cabeça deles. Eles têm que abrir a economia
E como eu já disse, já perceberam qual é, que é a minha posição, ou seja, não há saída para isto, temos que abrir a economia, nós não podemos estar em casa, aliás, eu tenho dito isso desde o início, temos que abrir a economia, mas obviamente sem causar um problema sanitário incontrolável e a morte de muitas pessoas, É disto que estamos a falar, desculpem a crueza, mas é disto que estamos a falar. E por isso, obviamente, há aqui uma dimensão em tudo isto que é o teletrabalho, que permite que algumas funções, nomeadamente de professor universitário, investigador que eu tenho, possa exercê-las desta forma, posso comunicar com os alunos, posso participar em conferências, mas obviamente isto não é relevante para todos os setores, e os setores que têm mais peso na economia são as indústrias transformadoras e o comércio. Em Portugal são os dois setores mais importantes, quer em termos de emprego, quer em termos de FAB, valor acrescentado. A indústria é mais importante em termos de valor acrescentado, o comércio é mais importante em termos de emprego, e por isso nós não vamos pôr a economia a funcionar sem pormos o comércio e a indústria a funcionar. Depois há um conjunto de setores que nós conseguimos pôr a funcionar por teletrabalho, e há outros que temos que ter a funcionar apesar do grande risco de contágio, como seja cuidar dos idosos, atividades de saúde, obviamente, segurança, em que apesar do risco que existe, nós vamos ter que os ter a funcionar. Para Portugal, como é que isto está organizado? Como eu vos disse, a indústria transformadora e o comércio são os mais importantes, e depois por NUTS 3, ou se quiserem por CIMES, como é que isto está organizado? O AVE tem aqui uma vantagem. Obviamente isto depois há uma análise, isto é só para ilustrar o problema que existe pela frente, mas o AVE é a NUT 3 do país, são dados de 2016, mas isto não mudou muito, isso mudou foi até para aumentar a posição do AVE. O AVE é o setor, é a região onde a indústria transformadora tem mais peso em Portugal, na estrutura de emprego, do emprego e do VAB. É de longe a região onde isso acontece. São cerca de 60% ou mais de 60%. E por isso, como é que isto joga com a análise anterior? Com a análise anterior, o que nós vimos aqui é que a indústria transformadora, apesar de tudo, não tem o risco de contágio. Obviamente isto dependerá de fábrica para fábrica e é preciso tomar as medidas de segurança e tudo isso, mas poderá ser possível, ou seja, vou-vos dar um exemplo, o exemplo do Algarve. O Algarve vai ter um cataclismo económico e a Madeira este ano certamente e provavelmente também no próximo. Porquê? Porque são monossetoriais praticamente. O Algarve vive do turismo e o turismo é o setor que, precisamente pela proximidade que implica, é o setor que mais vai sofrer com esta crise, já está a sofrer, porque ninguém hoje se quer meter num hotel, nem que ele estivesse aberto, as pessoas não vão para um hotel. Só obrigadas é que vão para um hotel. Isso aplicar-se a qualquer um de nós, certamente. E demorará muito tempo a criar condições de confiança. E quando se nós olharmos para as condições de reabertura da economia em França e em Espanha, aquilo que eles estão a dizer é que até junho não há mobilidade entre províncias. Junho, ou seja, quem é que vai programar férias para sair do país se até junho não pode circular livremente dentro do próprio país? Não é possível. Ou seja, ninguém, nem que abram em julho, as pessoas até julho não se podiam deslocar dentro do próprio país e depois em julho e agosto vão sair do país, não vão. E por isso não vai haver turismo este ano internacional. E o Algarve é muito afetado com isso. Um ponto que eu quero fazer aqui com estes gráficos é que a forma como esta crise, todas as crises afetam as regiões de forma diferente, mas esta crise vai afetar as regiões de uma forma muito profunda e de uma forma muito diferente. A mensagem positiva que eu tenho aqui para a região do AVE é que, pelo peso que a indústria transformadora tem e pelo baixíssimo peso que o turismo tem, e pelo baixíssimo peso que o turismo tem, não sei se estão a conseguir ver, mas é basicamente a última. Ou seja, em termos de peso no PIB da região, o AVE tem um peso mesmo muito, muito baixo. O comércio também não tem um peso muito grande, apesar de tudo. Mas Guimarães não é assim. Não há, claro, é óbvio. É óbvio. Isto é o peso, é o peso em cada uma destas regiões. Como a indústria tem um peso muito grande, o peso do turismo no AVE fica muito diminuído. Enquanto no Algarve, eu não pus aqui, mas por acaso, no Algarve está aqui, por exemplo, no Algarve podem ver, é brutal, ou seja, é esmagador a dependência que o Algarve tem, que o Algarve tem do turismo. E por isso nós vamos ter aqui efeitos muito diferentes nas regiões,
E, obviamente, cada região tem que ter uma estratégia diferente e, por isso, mais uma vez, eu salvo o Sr. Presidente da Câmara, ainda por cima de ter escolhido uma pessoa de António Cunha. Eu não conseguia pensar num nome melhor, não é por ser meu amigo, é por aquilo que conheço da capacidade dele, para ter um gabinete, de facto, que prepare não apenas como é que lidamos com esta crise, com o desconfinamento, mas com a transição. Porque a indústria transformadora, como eu espero ainda ter a oportunidade de elaborar um pouco mais, a indústria transformadora vai ser decisiva naquelas grandes cadeias de produção e distribuição, e Guimarães, o Ave, tendo um peso tão significativo neste setor, que não tem um risco de contágio, apesar de tudo, tão grande, pode, com as medidas sanitárias adequadas, obviamente, se calhar, estando, e esse seria o meu último ponto, estando obviamente, isto aqui não é para fazer, eu não estou a fazer publicidade a ninguém, embora tenha muita consideração por o Mário Jorge Machado, não é para fazer publicidade à estamparia de Alberto, mas é que de facto este é um dos exemplos interessantes, e estava na imprensa e por isso eu não podia pôr aqui esta foto sem dizer qual era a máscara, e por isso tenho que identificar a empresa. Também não é para fazer publicidade, é só porque é um exemplo do desafio que nós temos pela frente. Nós temos que manter as empresas ativas, temos que manter as empresas a funcionar, as empresas têm que estar a funcionar e têm que estar muito atentas às mudanças nos mercados, quer de produtos, das necessidades da sociedade, quer dos mercados internacionais. Porquê? Porque este exemplo que nós temos aqui das máscaras, eu espero que surjam outros, não sei como é que está, não sei se o professor António Cunha pode falar do ventilador do seio, não sei como é que estará esse projeto, mas é outro projeto que eu acho também que pode ter muito interesse para o país, pelas que se ganha à escala, não é? Que é respondermos a uma necessidade, ou seja, não termos que importar e podermos suprir uma necessidade que o país tem, mas ao mesmo tempo este mercado é um mercado que é mundial e vai se manter por muito tempo, não apenas durante esta pandemia, mas porque a partir de agora, como acontecia na Ásia, as pessoas vão estar muito mais atentas ao risco de pandemias e vão se calhar estar muito mais predispostas a utilizar máscaras e equipamentos de proteção individual. E por isso este é um mercado que não é para esta crise. Isto é um mercado que, mesmo em termos de estoques, os países vão ser obrigados a ter estoques deste tipo de materiais para não serem apanhados outra vez por outro coronavírus que apareça. E por isso isto é um mercado que por muitos anos, e obviamente não são só os portugueses que estão a fazer isto, mas uma das qualidades que eu sempre ouvi pessoas como o professor António Cunha referir da nossa indústria é a capacidade que os nossos industriais têm de se adaptar rapidamente e de responder a um pedido que venha de fora. E pois nós temos aqui uma oportunidade para mostrar a capacidade de resposta da nossa indústria e depois com qualidade. E para isso o que é que temos? Temos que ter aquilo que o Sr. Presidente da Câmara também já referiu, que é esta ligação, e também por isso trago este exemplo desta máscara, essa ligação entre as universidades, o conhecimento e a produção industrial, que eu acho que é uma enorme oportunidade. Nós estamos numa região onde isso vai acontecendo, não é por eu ser da Universidade do Minho, mas a Universidade do Minho é de facto dos melhores exemplos que existem no país e com práticas de nível internacional, do melhor que há, na relação entre a produção de conhecimento e a sua transferência para a economia, com a ligação à indústria. E eu penso que, pelo tipo de equipamentos que nós precisamos de produzir, que têm sofisticação e que têm que ter certificações internacionais para as podermos vender no estrangeiro, esta ligação às universidades vai ser acelerada, é uma das acelerações que nós vamos ter, e nós temos mais uma vez que ter capacidade de aproveitar isso. Outra coisa, isto são os produtos nos mercados, retomando aquela questão das cadeias de valor global. Nas cadeias de valor global vão abrir-se brechas, vamos ter lacunas, vamos ter fornecedores que vão estar em quarentena e que não vão poder fornecer essas peças, e isso é um risco para quem está fechado, porque se a economia está a reiniciar, quem está a reiniciar a atividade, se não consegue o fornecimento no fornecedor habitual, se calhar vai procurar noutro sítio. E nós temos que estar preparados primeiro para quando o mercado for reativado podermos responder, por um lado, e por outro lado estarmos atentos a mercados que não existiam, mas que se vão abrir precisamente porque vamos ter essa reconfiguração das cadeias de produção e de distribuição. E por isso,
É muito importante estar com as fábricas ativas, ou seja, por isso é que eu discordo totalmente daquela palavra congelar. Eu desde o início disse que isso não fazia sentido nenhum. Se nós congelarmos, vamos estar, como acontece com tudo o que é congelado, daqui a uns tempos, quando descongelarmos, na mesma, mas com um bocadinho menos qualidade, que é isso que acontece. Um bom bife que é congelado, daqui a um mês é o bife, está igual, mas tem menos qualidade, não tem o mesmo sabor. E por isso eu sempre discordei do uso dessa palavra congelado, porque o que nós temos que estar é preparados, temos que estar em prontidão, como dizem os militares, para quando formos chamados, respondermos aos nossos clientes e respondermos a oportunidades que vão surgir. E por isso isto é absolutamente essencial, e por isso é que eu digo, a urgência é sair, porque recupero a palavra do início. Isto foi rápido no confinamento, foi rápido na quarentena, foi rápido na paragem, mas nós temos que ser capazes de reagir com rapidez à mudança dos mercados, porque se não respondermos, nós vamos ficar fora. E se ficarmos fora, vai ser muito difícil, numa economia que vai estar abaixo do que era anteriormente, ganhar posição outra vez. Ou seja, porque os mercados vão encolher. Eu falaria da globalização um pouco mais à frente depois, se calhar no debate. Os mercados vão encolher e por isso vai ser mais difícil ganhar posições, e por isso nós temos que ganhá-las agora. Só mais uma, só para acabar, a questão da digitalização, relacionando se calhar também aqui um bocadinho com a globalização. Nós temos este movimento de desglobalização que já existia, ele vai ser acelerado. Porque vamos ter muitas pressões nesse sentido, do proteccionismo, empresas que vão querer proteger ganhar mercado interno e tudo isso. Isto vai ser um movimento global. Vai ter custos, atenção, ou seja, a partir do momento em que deixarmos... O comércio internacional é das tecnologias mais potentes que existem, ou seja, os portugueses conseguem transformar sapatos em iPhones, ok? Nós produzimos sapatos e compramos iPhones, ou seja, o comércio internacional é uma tecnologia que transforma bens noutros bens, nos bens que nós não conseguimos fazer, ou em Mercedes. Não é? Ou seja, nós conseguimos produzir vinho do Porto e comprar Mercedes, ou conseguimos produzir têxtil e comprar Mercedes. Era quase como, ou seja, os alemães fazem melhores Mercedes e nós podemos comprá-los aos alemães. E por isso, se nós tivermos uma retração do comércio internacional, vamos ter bens de pior qualidade e vamos ter bens mais caros. É preciso ter isso em atenção. Porque as empresas, quando vão comprar fora, não é porque é mais barato. E isso depois o consumidor paga mais barato. Se nós passarmos a produzir internamente, vamos pagar mais caro. É preciso não enganar as pessoas, porque e vamos ter muitos políticos a enganar as pessoas. Infelizmente isso acontece muitas vezes. E num contexto de crise, então, isso vai acontecer muitas vezes. E por isso, nós vamos ter os produtos mais caros, vamos ter produtos de pior qualidade se nos fecharmos. Não há dúvidas sobre isso. A digitalização é uma oportunidade enorme, ou seja, é algo que está a acelerar. As pessoas nos bancos dizem que no último mês e meio atingiram os objetivos para os próximos 2 anos. Os objetivos que eles tinham em termos de digitalização foram cumpridos basicamente com o confinamento. E isto é uma dimensão que todas as empresas têm que aproveitar, que pode ajudar a encurtar distâncias, ou seja, se nós tivermos mais digitalização, Portugal, que não aparecia naquele mapa inicial, eu vou só buscar o mapa porque aquele mapa é interessante, porque os europeus são muito eurocentrados e pensam que o mundo, tudo o que acontece aqui na Europa, mas a maior parte das coisas neste momento já não acontecem na Europa, porque as grandes empresas que surgiram na última década, não houve nenhuma que tivesse surgido na Europa, e por isso o mundo de facto está no Pacífico, a maior dinâmica económica. De facto, nós estamos muito longe daqui. A digitalização pode nos ajudar a passar essas distâncias, a ficarmos mais próximos, a desempenhar funções a partir de Portugal para a Ásia, que é onde estão as economias mais dinâmicas e por isso as maiores oportunidades de negócio. Mas a verdade é que se tivermos esta desglobalização, se tivermos uma contração da economia, é possível que, ou é muito arriscado, o risco existe, de que Portugal fique mais periférico, e por isso a única forma que nós vamos ter de combater essa periferia é continuarmos a afirmar os nossos clusters em termos de qualidade de redes de fornecedores, em termos de engenharia, em termos de capacidade de inovação, em termos de capacidade de capital humano, de formar quadros qualificados, que é a única forma de não ficarmos mais periféricos se houver, de facto, se confirmar este processo de desglobalização. Obrigado.